Bom, o Resident Evil 9 saiu aí, né? E, cara, eu acho que esse é o Resident Evil mais fácil, tanto em questão de dificuldade, eu achei ele bem fácil, como também para platinar. Você consegue platinar o jogo aí bem rápido. Pra vocês terem noção, nos outros Resident Evil você precisa fazer pelo menos umas 4 ou 5 runs. Geralmente são umas runs bem difíceis, que você tem que controlar o tempo, né? Apesar que nesse também tem, mas para vocês terem ideia, no Resident Evil 2, você tem que ter uma conquista para você zerar o jogo, dando 12.000 passos. Ou seja, você não pode desperdiçar tempo nenhum ali, cara. Você tem que ir nos lugares certinho. E se você andar demais no jogo, você perdeu essa conquista. Então é um negócio ali bem limitado, bem certinho que você tem que seguir. Além de você também, quando vai zerar no modo mais difícil, você não tem acesso às armas infinitas, né? A bazuca. Mas nesse jogo aqui é diferente, cara. No novo você consegue zerar em 3 runs e só uma delas ser mais complicada. Então bora lá, que eu vou explicar pra vocês. Então, se você tá jogando o jogo aí a primeira vez, a primeira run, cara, você pode fazer tranquilo. Eu recomendo, inclusive, você não ver nenhum guia, vai jogando tranquilo, cara. A única recomendação que eu te dou é você ir explorando tudo, tenta pegar o máximo de arquivo que você conseguir, tenta achar aqueles bonequinhos, né, do Raccoon, o máximo que você conseguir, até porque não é muito difícil, porque eles ficam fazendo barulho, então é bem tranquilo. Vai jogando com calma, vai explorando tudo, não joga o jogo correndo e vai jogando do seu jeito. Coloca aí na dificuldade que você quiser. Eu recomendo você fazer já na dificuldade padrão, né? Porque você ainda não vai ter desbloqueado a dificuldade mais difícil. Eu recomendo você colocar na padrão ao invés da casual, porque a casual é muito fácil, não vai ter muita graça, mas aí vai de você também. E eu também, cara, recomendo você. Vai ter algumas partes do jogo que você não vai conseguir voltar. Então, assim, eu recomendo você fazer um save quando você estiver jogando em Raccoon City. Quando você chegar nessa parte, faz um save ali, vai fazendo um save para você guardar para mais tarde, porque depois que você zera o game, você consegue comprar um mapa, você vê todas as localizações do bonequinho do Raccoon, e tem alguns ali que estão bem escondidos, cara, em Raccoon City. Então você volta nesse save, né, e termina de pegar o resto ali. Aí fica bem fácil nesse sentido, caso você tenha perdido algum, né? Mas vai jogando tranquilo, você não precisa pegar todos os coletáveis nessa primeira run, tá? E aí, na segunda run, é o seguinte, ela vai ser um pouco mais complicada, mas não tanto. Aí essa run você vai precisar de um guia, porque a gente vai fazer 3 troféus ao mesmo tempo. No caso, seria não se curar durante a run inteira. Você não vai poder usar o coletor de sangue da Grace. E você vai ter que zerar o jogo em menos de 4 horas. E é um pouco complicado. Você não pode perder muito tempo, porque tem alguns trechos ali que são muito demorados. Então, assim, você vai ter que seguir um guia para saber exatamente o que você tem que fazer, quais são os puzzles. E aí, nessa run você pode jogar na dificuldade casual, porque vai ser bem difícil terminar em 4 horas. Assim, não é muito difícil não, mas você vai ter que ser bem regrado. Se você fizer demorar demais ali em algum trecho, cara, porra, aí meio que você ferra o resto da run inteira, entendeu? Tem que ser bem certinho ali. Então, e não fica preocupado também se você não pegou todos os coletáveis na primeira run, né? Não fique querendo pegar nessa segunda, porque o tempo é limitado. A gente vai pegar o resto dos coletáveis na terceira run. Então fica tranquilo, tá? Então a segunda run, joga no casual, sem se curar, sem usar o coletor de sangue e em menos de 4 horas. E se você quiser dar uma facilitada aí, você pode comprar aquela faca infinita pra Grace. Depois que você zera o jogo, você pode comprar ela por 5.000 pontos, mas não é muito necessário não. Só se você quiser mesmo aí, que às vezes o Meat agarra e você quer sair logo. Outra dica também é na primeira parte ali do jogo, né, quando você tá no centro médico, tem aquele negócio que aumenta a vida da Grace, né? Você consegue pegar ali com aquelas moedas antigas. Aquilo lá você pode usar pra curar a vida dela e não vai contar como se você tivesse se curado, tá? Você vai aumentar a vida dela e vai se curar também automaticamente. E é o único que você vai poder usar no jogo inteiro, porque para você fazer outro desse, você vai precisar usar o coletor de sangue. A gente não vai usar. Então, se você quiser, né, se curar aí, mas apesar que na dificuldade casual, a vida ela sempre se cura e fica na metade. Você tomar muito dano aí, então é bem fácil, cara. Você não vai ter muita dificuldade assim, em relação aos inimigos, aos bosses. O negócio vai ser o tempo mesmo, terminar o jogo em menos de 4 horas. Então pode ficar tranquilo se você morrer. O save, quando ele volta pra trás, o tempo volta também, tá? No jogo. Então não precisa recomeçar a run inteira, tá?
pode ficar tranquilo. E aí vamos pra terceira run, que é a última, que no caso será na dificuldade insana. Então, se você fez tudo certinho, né, na segunda run, zerou em menos de 4 horas, não usou coletor de sangue, não se curou, você já vai ter, ponto suficiente para liberar a munição infinita e também, a bazuca no jogo. Então, a partir daí vai ficar muito fácil essa run. Você vai colocar no modo mais difícil, é o modo insanidade, é o último modo que a gente precisa zerar o jogo para terminar de platinar ele. E aí você coloca nessa dificuldade, comprar munição infinita, bazuca infinita se você quiser, ou se você não quiser, você pode só comprar munição infinita e ficar usando a Wrecking o jogo inteiro. Também serve. E apesar de estar na dificuldade insana, né, aí você não vai ter que você não vai precisar zerar o jogo em menos de 4 horas, então você pode ir tranquilo. E aí o que eu recomendo é você terminar de pegar os coletáveis nessa run. Aí você termina de pegar os bonequinhos lá do Raccoon, você termina de pegar os arquivos também, vê aí um guia na internet pra você pegar, a localização de todos, né, e aí nessa run você fica mais tranquilo. Entendeu? Apesar de estar na dificuldade mais difícil, né, mas vai ser bem tranquilo, até porque você vai estar com a bazuca infinita, né, ou munição infinita, e você vai poder salvar a hora que você quiser também, você não vai ter limite de tempo, então vai ser bem tranquilo. Aí você zera aí bem rápido, né, se for rushando, dependendo aí de se você já tiver pego, né, muitos coletáveis, vai faltar poucos pra você agora, né, vai ser fácil de pegar. E depois disso, cara, pronto, você praticamente platinou o jogo. Aí tem aquelas conquistas, né, tem uma conquista lá que você tem que fabricar tudo com o Leon, né, tudo que ele pode fazer, você tem que fabricar ali com ele, né, munição, granada. Aí isso aí é fácil, você consegue fazer aí, qualquer run. Tem uma conquista também que você tem que matar 3 inimigos com tiro de Wrecking, dá pra você fazer nessa também. Então, o resto dessas outras conquistas aí, né, que não é relacionada a zerar o jogo, elas são mais fáceis, né, de você fazer, ainda mais com munição infinita. Então é isso, gente, o jogo ele é bem fácil de platinar, cara. Inclusive antes do game sair, eu achei que ia ter, que zerar pelo menos umas 6 vezes o jogo, que na minha cabeça eles iam colocar uma conquista assim: zere o jogo em primeira pessoa, zere o jogo em terceira pessoa, mas só com Leon, zere o jogo em primeira pessoa com Leon, algo assim, mas acabou que nem teve isso. Então, o jogo ele ficou bem fácil, pra platinar aí. Eu acho que o Resident Evil mais fácil pra platinar. Mas enfim, gente, se esse vídeo te ajudou aí, deixa o like, comenta aí embaixo se esqueci de dar alguma dica aí. Sintam-se livres aí para usar os comentários para se ajudarem aí, caso eu tenha esquecido de alguma coisa. E até a próxima. Falou!